Fala aí pessoal, tudo bem? Engenheiro Yuri Bambierro aqui falando. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre a parte de orçamento de obras, ok? Qual a diferença aí do orçamento detalhado de obra com um orçamento simples, tá certo? Então vamos lá para o vídeo aqui. O que acontece? Hoje quando a gente vai fazer um orçamento de obras, para você passar para o seu cliente o orçamento, você tem que ter em vista o material que você tem para trabalho e o material que você tem para levantamento. Dependendo do caso que você for fazer a contratação junto ao seu cliente, ele quer um valor fechado, um valor por empreitada global, né? Com material e mão de obra. Nesse caso, tem que saber exatamente quais são as partes complementares do projeto. Então, não só apenas a arquitetura, não só apenas o desenho ali dos quartos, da sala, né? Quando a gente fala de comercial, industrial, etc., mas também dos projetos complementares. O que a gente fala entende-se como projeto complementar? Elétrico, hidráulico, incêndio, estrutural, fundações, etc. Né? Acústico e o que mais for necessário para o empreendimento. Então, com esses materiais, aí sim você consegue passar para o seu cliente uma proposta por empreitada global, certo? Então, aí você vai conseguir levantar exatamente, vamos falar na parte da elétrica, você vai conseguir levantar exatamente quanto de fio que vai ali, qual disjuntor que vai ali, especificar material, especificar mão de obra. Isso também dá muita diferença, né? Vamos falar aí, por exemplo, um acabamento de tomada. Você quer um acabamento simples, uma marca simples, uma marca de entrada, uma marca mais sofisticada, algum preço diferente, cores diferentes, branco, cinza, preto. Então tudo isso muda o valor que você vai passar para o seu cliente aí. E até você que vai construir a sua casa, você precisa ter isso em vista para você não achar que está comprando uma coisa do fornecedor, do construtor, e acabar recebendo outra coisa. Né? Então, aqui o que acontece? Até vou mostrar para vocês uma planilha que a gente usa aqui na empresa, que essa planilha vai mostrar muito bem assim todas as itemizações, que seria desde a parte inicial, que seria a parte de projetos, e acabando no final com uma limpeza final de obra. Então, essa planilha ela vem tratando desde a primeira etapa da obra até a final. Então, ela vem por etapas de obra. A gente separa dessa forma. Né? Então, a gente consegue fazer uma análise ponto a ponto. Então, essa planilha você vai ver que tem alguns valores lançados, mas não importa com isso por enquanto. É o valor que vem das composições, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma planilha que a gente trabalha, que ela vem trazendo todas as informações, que é o de fato o que você, cliente, deveria exigir da construtora, do construtor que você está contratando, e você, profissional, deveria entregar para o seu cliente esse material para que depois ele não cobre coisas que até então não está no seu escopo, que até então não foi considerado na fase de orçamento, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, voltando aqui então, o que acontece? Então, a gente tem nessa planilha toda a sequência que de fato existe em uma obra, certo? Então, em algumas obras você vai ter mais informações, outras menos informações. Mas o básico é um projeto arquitetônico, um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto estrutural. Fundação, bloco, baldrame, pilares, vigas, lares, ou estrutura metálica, ou que seja pré-moldado. Mas seria um básico. Né? E assim, dependendo do tipo de obra, aí vem outros projetos, né? Incêndio, ar-condicionado, entre outros. Ok? Então, nessa planilha aqui, você vai ver que na primeira etapa a gente tem os projetos lançados. Então, quando ele não existe, você, profissional, tira eles aqui, né? E quando eles existem, você coloca preço. Você veja o custo que fica, ou você executando, ou algum profissional parceiro seu de confiança, certo? Então, no caso, o cliente, assim que recebe a proposta, ele vai ter essa informação na mão. Esse fornecedor está considerando isso, aquele fornecedor não está, então tem que somar isso. Então você fica mais claro a informação junto com o seu cliente e você, cliente, fica mais seguro em contratar o profissional, porque você sabe exatamente o que de projeto ele está fazendo, certo? Então, logo depois da parte de projeto, a gente entra em serviços iniciais. Então, em serviços iniciais seria a sondagem de solo, que é muito importante, que é um relatório que é feito no solo para identificação de qual material que tem naquele solo e qual que é a resistência que esse solo tem, né, o suporte dele, e de acordo com normas, você faz furos nesse solo, faz um furo, dois furos, três furos, quatro furos, isso vai falar de acordo com norma. E esse relatório vai servir depois para o projetista de fundação
projetar a sua fundação da sua edificação, certo? Então, se é uma obra de reforma, uma adequação, um retrofit, a gente tem a parte de demolições e depois, propriamente dito, é o início da obra de fato, que é a locação da obra, que seria o gabarito em volta, onde a gente marca ali os eixos, que vai estar os seus pilares, para conseguir fazer as fundações, etc. Então, seria a marcação da obra que a gente faz, e na maioria dos casos, hoje sempre faz aí com a topografia, que é, como diz, é um ajuste fino mesmo, que faz de acordo com o equipamento, mas em obras aí que a gente vê de casa, etc., muitas vezes pessoas vai mesmo na marcação ali com treino, tá? Então, assim, nas obras que a gente executa aí há vários anos já, sempre com topografia, ok? Aí a gente entra a parte de terraplenagem, depois a parte de fundação profunda. Então você pode observar aqui que está exatamente desde a parte inicial, que é a parte documental, projetos, e você vai tocando de baixo para cima. Você vai de fato executando a obra conforme é feita lá no canteiro. Então a parte de terraplenagem, a gente tem a parte de fundações profundas, então que seriam as estacas, a parte de projeto de fundação que você vai ter, você vai executar essas estacas. Depois a gente vê a parte de infraestrutura, que é composto de blocos, depois de baldrames, e tem também a parte de mudo de arrimo, e em muitos casos aí, isso vai de acordo com o seu terreno. Depois você vem a parte de estrutura, pilares, vigas, lajes, quando você tem ali estrutura metálica, pisos metálicos, né? Ou a própria laje de concreto mesmo. Então você tem tudo aqui nessa relação. Depois você tem a parte de fechamentos. Então se você tem uma alvenaria de tijolo, uma alvenaria de bloco, um tijolinho à vista, você tem toda essa parte lançada aqui. A parte de impermeabilização, fechamento de gesso, caso tenha, então é o tratado como fechamento, placa cimentícia, né? Então você tem essa parte de fechamento, tudo no item fechamento. Logo, na sequência, você tem a parte de cobertura, a cobertura do prédio, estrutura de madeira, estrutura de aço, telha de fibrocimento, a telha sanduíche, que é a telha termoacústica, etc. Calhas e rufos. A gente separa um item só de impermeabilização, isso que vai muito do profissional e pode colocar dentro do item específico que ele está abrindo, mas aqui a gente coloca um item só referente às impermeabilizações. Depois a gente tem esquadrias, esquadrias de alumínio, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, portões, corrimão, guarda-corpo de modo geral, esquadria de vidro e algumas obras, tipologia de obra, a gente tem portas corta-fogo, igual prédios, por exemplo, escadas. Então você tem aquelas portas ali que limitam a propagação da chama, a propagação do fogo, que elas suportam um tempo ali de resistência, que a pessoa, para dar vazão no prédio, vazão na edificação com segurança. Então, na sequência, a gente tem revestimentos, seja chapisco, reboco, cantoneiras, própria cerâmica de parede, revestimentos externos também, chapisco, reboco, frisos de fachada, prédios, tem muito, né? Você pode observar que cada andar você vai ter praticamente uma linha feita no reboco, que lá é um friso, que seria uma junta de dilatação, revestimento de teto, chapisco e reboco também, a parte de forro. Então internamente você tem um forro de gesso, você tem um forro PVC, né? Tá tudo aqui nessa parte também. A gente tem, aí depois a gente entra na parte de pisos. Aí piso tem, você vai fazer um piso numa casa, você vai entrar ali com contrapiso, você vai entrar com uma regularização e depois com propriamente o porcelanato, o granito, né, o que for. Então você entra tudo aqui. Em algumas edificações, a parte comercial, por exemplo, em algumas casas aí, em alguns pontos de casa, é feito um piso de concreto. Então a gente tem aqui toda a parte de piso de concreto lançado também, que você vai ter nivelamento, tem laço, tem lona, tem a tela, que você pode colocar N telas, né? Os fabricantes aí têm várias especificações de telas, isso aí vai de acordo com o seu projeto, ou propriamente o concreto, a cura desse concreto, o lançamento desse concreto, bomba, etc. Então entra tudo aqui. Depois a gente vem para um grupo que chama bancadas, então bancadas, peitoril, soleira, tudo que você tem na parte de granito. Granito cinza durinha, preto absoluto, mármore. Então, toda a parte de granito, marmoraria de modo geral, você tem nesses itens aqui. As instalações, que é um item o mais complexo que tem, porque isso vai depender do projeto, e do projeto você tem que quantificar isso, tanto material, quanto mão de obra, tanto risco. Então, a parte que a gente pode entrar mais para frente em outros vídeos, mas isso vai depender do projeto, vai depender do material que você tem aí para orçar, para levantar, certo? Então você tem instalações elétricas, então é SPDA, que é a parte de aterramento de obra, né?
parte de descarga atmosférica, RAI. Parte hidráulica, toda aí, louças e metais, que é um item que fura bastante, tem que ficar muito esperto com isso aqui. Isso aqui vai muito com base no memorial descritivo que você tem. Você pode ter desde uma torneira ali simples, uma Imperial, uma marca mais simples, tanto uma Deca, tanto uma Docol. Você pode ter linhas dentro da própria marca, que muda bastante também o preço. Então, esse aqui sempre é um item a ficar esperto. Por isso que a gente abre na planilha o item específico, para não esquecer. Tá? Então aqui a gente tem alguns itens, igual perforação do sumidor, tampa de manilha, essas coisas, biodigestor. Esse aqui é um outro caso, entra dentro da hidráulica também, mas em um outro caso, uma obra industrial, rural, ou uma obra rural mesmo de fato, mas basicamente é uma obra que não exista atendimento pela companhia de água e esgoto da sua cidade, do seu local. Então você tem que fazer o próprio tratamento desse esgoto, e esse esgoto depois é infiltrado no próprio solo da região e está resolvido. Ou é aproveitar essa água para regar planta, etc. Então, esse item a gente abre também, porque em muitas obras nossas a gente faz em áreas rurais, então galpões, indústrias, etc., que a gente precisa ter esse tratamento de esgoto. Isso aqui também vai definir pelo seu projeto hidráulico, ok? Então, a parte de incêndio também muito importante. Então, isso vai variar demais, de acordo com o projeto, de acordo com as normas, as ITs do Corpo do Bombeiro. Então, ele vai se aplicar mais em obras comerciais e industriais. Então, você tem ele desde a parte simples do projeto desse de incêndio, que são extintores e as plaquinhas de sinalização, rota de fuga, desça por aqui, etc. Então, você tem as placas aí de sinalização, sai por aqui, essa porta permanecer aberta, N plaquinhas. Ou você pode ir para partes que ficam mais caras. Isso vai depender pelo seu projeto, pela sua área, por uma série de coisas. O seu projetista de incêndio que vai trazer essas informações no projeto. Então, nesse local, precisa de um extintor. Extintor mais simples, mais barato. Ah, não, aqui precisou de um hidrante. Então, fica mais caro a execução sobre o incêndio. É outro preço, é outra obra. Ah, não, aqui precisa de chuveiros automáticos, aqui de sprinklers. Né? Então, assim, para cada caso, vai exigir um projeto de incêndio e tem que ficar muito esperto disso aqui. Dependendo do projeto de incêndio que você recebe do seu projetista, você tem totalmente outro custo final de obra. Então, tem que ficar esperto e observar bastante isso. Tanto você, cliente, tanto você, profissional. Quando a gente fala de cliente profissional, o que a gente pode estar tratando é o seguinte: as ITs, elas exigem com base ali em áreas, etc., distâncias das outras edificações, né? N linhas, vamos falar assim. E isso também pode ser alterado você mudando o seu projeto. Ah, não, o meu projeto pediu um cenário crítico aqui, que é um chuveiro automático. Chuveiro automático, gente, você tem que ter uma reserva de incêndio absurda, ou uma caixa d'água ali, um reservatório metálico. Então vai depender, logicamente, de que volume que isso vai ser exigido, mas você precisa de tudo isso, vamos falar assim. Então, só que tem entrelinhas lá, você fala, não, se você distanciar de tantos metros de uma edificação existente, você não precisa mais dessa obrigatoriedade do chuveiro. Né? Então, tem alguns pontos que se o projetista, uma pessoa com experiência, um profissional específico de incêndio, vai te falar e vai conseguir que você economize bastante aí, certo? Então, essa é uma análise principalmente do profissional, que pode ajudar bastante nisso, e o próprio projetista, ok? Aí você tem aqui instalação de ar-condicionado, quando se aplica. Então, tanto a infra de rede, de dreno, tanto o próprio equipamento. A evaporadora, a condensadora. Em tipos mais específicos de ar-condicionado, você tem água gelada, tem chiller, você tem VRF, você tem N modelos de ar-condicionado, que também variam bastante preço. Parte de elevadores, plataformas elevatórias acessíveis aqui também. E aí a gente começa a chegar no acabamento final. Então, você tem a parte de pintura, emassamento, pintura interna, externa e teto, forro de gesso, pinturas externas, lamato, massa acrílica, textura, grafiato, pedra, né? Então você tem uma série de coisas aqui. Pintura também em portões, esquadria, tem um esmalte, tem selador, então tudo você entra aqui também, ok? Aqui a gente separa a parte de muro, mas fica a critério, porque muro você tem fundação, você tem bloco baldrame, você tem alvenarias, tem pilares, tem vigas, tem chapiz, tem reboco, e tudo isso a gente viu que tem lá para cima, né? Então você pode lançar lá em cima ou você lança aqui no item de muro. Então vai muito do profissional aí, ok? Depois a gente tem serviços complementares, que é um serviço final. Isso vai depender também de cada obra, tem obra que tem isso aqui, tem obra que não tem,
mas basicamente todas vão ter alguma coisa, tá? Então você tem tanta parte aqui a gente está falando de asfalto, né? Depois a gente tem guias e sarjetas, então você tem calçada interna, você tem calçada externa. Então calçada externa vai ter tela, calçada interna não tem tela. Isso vai depender também de projeto, tá? Se tem tráfego de veículos, é bom colocar tela, a gente sempre faz com tela. Se não tem, é só pedestre, é uma opção talvez sem tela, então vai ser pela análise aí do projetista, análise do profissional que está à frente do responsável. Então a gente tem depois piso drenante, para atender a parte de acessibilidade praticamente todas as prefeituras pedem, uma área permeável, então você tem aí é aceito hoje usar os intertravados. Depois a gente tem a parte de paisagismo, e vai entrar tudo que você tiver de paisagismo, ou até mesmo um projeto de paisagismo que você tiver, você tem nesse item aqui também. É um item que também muda bastante, principalmente se você tiver uma casa de alto padrão, é um item que tem que ficar esperto também e observar para não levar prejuízo na execução posteriormente, briga com o cliente, etc. Né? E por fim, você tem serviços finais de obra, que é a limpeza final. Então, gente, basicamente é o seguinte: vou parar aqui a planilha, a gente voltar e acabar de. Então, pessoal, é o seguinte: se gostou, dá o like. É muito importante esse feedback de vocês para ver se o vídeo ficou explicativo, se tem alguma coisa a mais que ficou em dúvida, quando a gente leva em relação à planilha, a itemização da planilha, o orçamento, quando é mais detalhado, quando não é, se deu para pegar um pouco dessa visão. Então, deixe seu comentário, traz sugestão do que você quer ver aqui. Esse canal a gente quer trazer muita informação nessa parte de orçamento de obras, orçamento de chegar em custo, tanto para você que está construindo sua casa, tanto para você aí, engenheiro, gestor, arquiteto, que está participando aí de concorrências, que está querendo crescer nesse mercado. E nós temos uma empresa que hoje a gente está com mais de 15 anos aí de mercado, de corrida, e só o ano passado a gente teve um faturamento multimilionário, com várias obras que nós executamos, mais na parte comercial e industrial. E é isso, pessoal. Se gostou, dá o like, comenta aqui e até o próximo vídeo aí do canal.